aí, senhoras e senhores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou talvez boa madrugada, não sei, né, Bruno? Opa, que a audiência tá crescendo demais. É muito bacana saber que o nosso podcast tá chegando cada vez mais longe. É claro, isso só tem acontecido porque você tem compartilhado, tem se inscrito no canal. Isso faz toda a diferença para nós. Bem-vindo a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. E aqui você sabe, o assunto é direto ao ponto, como deve ser. Aqui, o apresentador Danilo Santos, ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Ô Danilo, meu amigo querido, mais um imenso prazer estar ao seu lado para a gente falar de mais um assunto que envolve os serviços da prefeitura, atração, né, para você poder acompanhar, por que não entretenimento, por que não conhecimento, Isso mesmo. né? Mas tudo isso está englobado dentro do meio ambiente, né? Aqui em Sorocaba a gente tem esse crescimento econômico, tem essa atenção e cuidado aí para saúde preventiva, esportiva, mas a gente também está de olho na questão sustentável, na questão, né, de cuidado e manutenção do nosso meio ambiente. Um desses equipamentos que a gente tem, né, em Sorocaba é o Jardim Botânico. Pô, sensacional. E para falar sobre isso, para saber muitos detalhes, várias informações sobre o Jardim Botânico, a gente está recebendo aqui a nossa queridíssima técnica ambiental, né, da Secretaria de Meio Ambiente, que é a Camila Álvares. Camila, muito prazer, seja bem-vinda, né? Um prazer imenso ter a sua presença aqui para falar sobre esse importante equipamento. E conta um pouquinho primeiro sobre você. Quanto tempo você está na prefeitura? Quem é você? O que você faz? Como que você ajuda essa cidade aqui? Claro, eu agradeço muito ao convite e a oportunidade de falar sobre esse espaço tão querido na nossa cidade, né, o Jardim Botânico. Eu sou gestora ambiental de formação e estou na Secretaria do Meio Ambiente já há 13 anos como técnica ambiental. E desses 13 anos, 11 deles no Jardim Botânico. Que bacana. E o Jardim Botânico, ele tem diversas atrações, vários detalhes, serviços que podem ser do alcance da população. Conta um pouquinho pra gente sobre esse privilégio que a gente tem em Sorocaba, né, que é o Jardim Botânico. Sim, eu sempre gosto, quando a gente recebe visitas lá no Jardim Botânico, eu sempre gosto de começar contando o que é um jardim botânico, qual que é a característica que define aquele espaço como jardim botânico. Porque muitas pessoas confundem jardim botânico com um parque. Aí eu falo, como vocês sabiam que o nome do nosso jardim botânico é Jardim Botânico Irmãos de Las Boas? Por que é esse nome e não Parque Irmãos de Las Boas, né? O que diferencia um parque de um jardim botânico? Né, eu conto para todo mundo que vai lá, para os visitantes, que essencialmente a diferença de um parque para um jardim botânico é que o jardim botânico a gente tem coleção de planta, né? Então lá nós temos coleções de plantas diversas e essas coleções elas são documentadas, são registradas. Então o visitante que vai lá no jardim botânico ele pode perceber que algumas plantas têm uma plaquinha com um número. Eu brinco que aquele número é como se fosse o RG da planta, né? E com aquele número a gente consegue fazer o controle da identificação da espécie, quando que ela veio para o Jardim Botânico, da onde ela veio, se a semente veio de que região do Brasil. Enfim, a gente faz todo esse controle, né? Então, o que define essencialmente o Jardim Botânico são as coleções botânicas, né? Mas aí as pessoas forem se perguntar, legal, coleção, mas para que colecionar planta, né? Qual que é a finalidade dessas coleções? Então, a gente costuma falar que as coleções que existem nos jardins botânicos, elas servem essencialmente para 3 finalidades, que seriam pesquisa, desenvolvimento da pesquisa científica para diversas áreas, conservação, ou seja, fazer conservação de espécies, principalmente espécies raras, espécies ameaçadas. Então, a gente tem todo esse trabalho através das nossas coleções, e também a educação ambiental, né, que é um outro tripé aí do Jardim Botânico. Então, as plantas que estão lá, todo aquele ambiente, é um ambiente propício para a gente realizar várias ações educativas. Então, esses são os 3 pilares, né, do Jardim Botânico. Aproveitando, tentando me imaginar aqui, né, num desses grupos que tem o privilégio de saber um pouquinho mais sobre a importância, como que a interferência direta que beneficia, né, essa vivência que a gente tem no meio urbano, como é Sorocaba, que é né, uma cidade até industrializada, que tem vários prédios e tal. Como que a gente consegue aplicar cada uma dessas orientações que você dá para a gente fazer essa manutenção de convívio, né? E quais são os benefícios que a gente tem das plantas, da preservação das espécies no nosso dia a dia?
Bom, o Jardim Botânico, ele tá numa área, a gente tem alguns fragmentos, né, a gente considera o Jardim Botânico como uma área verde urbana, né, assim como outras que a gente tem na cidade. As áreas verdes urbanas, elas cumprem muitos papéis ecológicos, né, para o benefício da qualidade de vida das pessoas e também para conservar as espécies que ali vivem, né. E o Jardim Botânico, através das coleções que a gente tem lá, a gente pode contribuir principalmente com a conservação da biodiversidade. Então, um exemplo, né? A gente pensa na diversidade de plantas, de animais, de espécies, não só da cidade de Sorocaba, mas a gente pensa da região, né? Sorocaba é sede, né, de uma região metropolitana muito grande, e um exemplo bem prático do papel do Jardim Botânico para a conservação, recentemente foi descrita uma espécie nova, que até então ela era desconhecida dos botânicos, da ciência, e essa espécie ela foi descoberta aqui pertinho, em Salto de Pirapora. As pesquisadoras que descobriram essa espécie são daqui algumas delas de Sorocaba, né, da UFSCar de Sorocaba. Então descobriram aquela espécie. Identificando, comparando com outras, perceberam que aquilo ali era uma coisa nova. Nunca tinha sido descrita, nenhum cientista, nenhum botânico tinha se deparado com ela antes, descrito ela. Então, temos uma espécie nova. Só que essa espécie encontraram pouquíssimos indivíduos ali na região. E onde eles estão são áreas áreas onde vão acontecer empreendimentos. Então, eles vão ser retirados dali. Então, claro que para falar que aquela espécie é uma espécie ameaçada de extinção, é necessário fazer mais estudos. Mas, muito possivelmente, é uma espécie nova e é uma espécie ameaçada de extinção. Então, a gente fez uma parceria com as pesquisadoras e hoje nós temos um exemplar dessa espécie lá no Jardim Botânico de Sorocaba. Que legal. E a expectativa é que outros também virão para o Jardim Botânico de Sorocaba, fazendo parte dessa coleção nossa de plantas. Então, assim, são plantas que, se estivessem ali na natureza, possivelmente elas iam acabar. Então, acabam sendo protegidas ali, Sim. então. Ali naquele espaço elas ficam protegidas e a gente tem a chance de estudar melhor elas, entender como que é a reprodução, pegar as sementinhas e tentar produzir mais mudas, né? Reproduzir para projetos futuros de fazer restauração com elas, usar elas para voltar para a natureza. Então, assim, essas coleções elas servem para uma série de trabalhos aí que podem ser realizados. Esse é um exemplo bem prático de uma espécie possivelmente ameaçada e que o Jardim Botânico pode contribuir para ela não desaparecer. Bacana. Camila, você está falando, né, o que é, né, o Jardim Botânico, e também o objetivo, né, dele, uma delas, a preservação, também a educação, né, a conscientização ambiental, o público que ali frequenta. Digamos que, sei lá, estou com o Bruno aqui, conhecendo Sorocaba, ouvi falar, tem o Jardim Botânico, vamos lá conhecer. É aberto, qualquer pessoa pode entrar ali, qualquer pessoa pode ter acesso, ou para ter acesso, por exemplo, a essas explicações que você passou, ele tem que ter um cadastro antes. Como é que funciona o acesso do público ali e principalmente daquele que quer conhecer mais o espaço, não só ali fazer uma selfie, né, mas quer conhecer de fato o que é apresentado ali. Tem um horário, né, específico. E o Jardim Botânico ele funciona de terça a domingo. Ele abre às 9 da manhã até às 17 horas. Entrada gratuita, qualquer pessoa pode chegar lá, entrada gratuita. E é interessante participar das nossas atividades, né? Então, por exemplo, a gente tem um programa de visitas monitoradas. Tá. As visitas monitoradas, a gente pode fazer o agendamento de grupos organizados, uma escola, grupos de igreja, escoteiros, geralmente grupos organizados, com um número ali de pessoas interessadas, e a gente faz o agendamento. O agendamento é feito por e-mail. Também a atividade é gratuita. Daí, claro que além das visitas monitoradas, a gente tem outras atividades. Então, a gente tem o clube de jardinagem, que é muito legal, que se reúne toda quarta-feira. Então, a gente tem encontros do clube toda quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã. A gente passa uma manhã super agradável aí pro pessoal do clube, mas aqui hoje teve uma oficina muito legal de arranjos florais. Então, o clube de jardinagem sempre procura trazer uma atividade teórica, alguma aula, mas também atividades práticas. Certo. Então, o pessoal do clube põe a mão na massa, né? Ajuda a gente recentemente a gente começou a construir uma horta lá,
manutenções em pequenos jardins, construção de alguns espaços. Então é uma atividade muito legal, o clube de jardinagem. Tá. Esse munícipe que for visitar no Jardim Botânico, ele vai encontrar o que tanto lá? Eu vi que o Jardim Botânico, uma vez eu estive presente lá, eu vi os técnicos ali falando do orquidário, falando também das trilhas que tem ali, né? Eu até anotei um aqui, que é o Jardim Sensorial. O que é esse Jardim Sensorial? Fala um pouquinho para nós o que o munícipe pode encontrar ali. O jardim sensorial é um jardim que foi todo criado com plantas medicinais. E ele é sensorial porque a distribuição dessas plantas foi pensado justamente para, colocando elas em grupos, mas para estimular os nossos sentidos. Então a gente tem plantas ali que estimulam o tato, desde plantas mais ásperas, plantas mais macias, as pessoas podem tocar, as pessoas podem sentir o aroma das folhas. Legal. Tem muitas plantas aromáticas que as pessoas podem conseguir até aprender a reconhecer através do aroma. Então é um jardim muito, muito especial, eu gosto muito dele. Interrompendo você um pouquinho, você falando aí, eu fui uma vez, Bruno, em uma chácara, que o rapaz estava apresentando o lugar, né? Ele falou, essa aqui é a famosa árvore do Vic. Eu não sei se esse é o nome, enfim, mas eu sei que eu tiro e, rapaz, aí pronto, eu saí um pedacinho da casca da madeira, assim, realmente aquele cheirinho, né, Sim. não sei. É o óleo essencial da planta. Tá. Tem muitas plantas que têm esses compostos, né? São aromáticos. Sim. E muitos são usados, seja na perfumaria, seja na indústria alimentícia, enfim. Isso é bacana que, só entendendo rapidamente, é bacana que fica marcado, né? De fato, essa experiência sensorial que você está falando, fica marcada entre as pessoas. As pessoas, às vezes, conseguem estabelecer uma maior conexão ali com a planta quando ela consegue sentir o aroma, sentir no tato, porque só assim que a gente começa a ter um repertório para conseguir diferenciar uma coisa da outra e se interessar pelas plantas. Sim. Porque o nosso desafio, é um grande desafio que a gente tem ali na educação ambiental do Jardim Botânico, é justamente trabalhar com as plantas e estimular a curiosidade, que é diferente de um animal, por exemplo. Então, assim, se eu perguntar para uma pessoa, me fale 5 espécies de animais da nossa fauna brasileira. Geralmente a pessoa consegue falar. Falaria, onça pintada, lobo-guará. Girafa, não tô brincando. Ou qualquer outra espécie de animal. Mas é quando a gente pede para falar, e fale 5 espécies de plantas que você conhece. Aí já é mais de homicídio. Então a gente tem esse desafio, né, de estimular o interesse pelas plantas. Porque a gente só entende a importância, né, de se preservar a vegetação, né, se a gente tem aquele interesse prévio, se a gente sabe que sabe a importância. Sim, né? sim. Olha só, em pouquinho tempo que a gente está conversando aqui, já me remeteu a diversas sensações muito boas, do seguinte sentido, que a gente estava falando de tocar, de sentir. O Dan acabou falando do cheirinho da planta necessária que eu consegui, me levou, me transportou para esse cheirinho, para ter uma vontade de conhecer mais. E olha que interessante, como tem essas essências, né, que você disse a respeito da planta, a gente começa a refletir e voltar um pouquinho na história, porque hoje está tudo industrializado, a gente massificou todas essas coisas e de repente uma criança chega no supermercado, numa farmácia e pega e fala, pô, isso aqui veio do nada, brotou do nada. Não. E se você for pensar de forma artesanal, como os indígenas lidavam com isso, retirando a essência, fazendo esse cuidado, né? Até para preservação, para ele poder ter mais depois, né? Então, um uso cauteloso, cuidadoso, a retirada da essência, aproveitando os benefícios que as plantas têm para a própria, né? Uso medicinal, né? Até uso estético, vamos dizer assim, né? Para que eles tinham. Então, essa oportunidade que as pessoas têm de conhecer a parte educacional, né? De conhecimento da importância das plantas e um pouquinho de história, né? Você vê como ele traz um baita enriquecimento, não só, né, de conhecimento histórico, mas intelectual, porque foi como a Camila disse, a gente consegue citar animais aqui e as plantas. É importante a gente ter esse conhecimento. Aliás, todo conhecimento é importante. Então, uma entrevista como essa, um bate-papo como esse, ele já vai trazendo esses conhecimentos e vai proporcionando pra gente sensações. E o interesse, né? Interesse de conhecer, de aprender. Exato. Em poucas entrevistas eu consegui sentir cheiro aqui, você né? Sentir tato, toque, como se fosse esse frescor e que traz mesmo as plantas. Então,
Já tô gostando desse aspecto já. Exatamente. Para gostar, a gente, desculpa de interromper, mas para gostar, a gente precisa ter o contato. Se a gente não tem a experiência, aí a gente não vai criar ali uma conexão e a gente não vai se importar com aquilo. Exatamente. Né? Existe até um termo que é bem difundido hoje em dia, chamado impercepção botânica, que ele fala justamente dessa tendência das pessoas a não enxergarem as plantas. As plantas, elas estão ali praticamente invisíveis da percepção das pessoas, diferente dos animais, né? E então, o nosso trabalho lá no Jardim Botânico, no setor educativo, é um pouco ajudar nesse enfrentamento dessa impercepção botânica. É justamente fazer com que as pessoas se aproximem, se interessem, e a partir daí ela vai criar conexão, e a partir daí ela vai começar a se importar com as áreas verdes urbanas, se importar de repente ter um jardim na sua casa. Um jardim na sua casa, ele não é, claro, ele tem todo o benefício para a qualidade de vida, para o bem-estar da pessoa, mas um jardim com plantas nativas, ele pode prestar muitos serviços ecológicos. Desde uma plantinha que vai ajudar os polinizadores, a abelha, uma ave que vai se alimentar dos frutos, enfim, é fazer com que as pessoas retomem, né, essa conexão, esse contato, valorizem as plantas e que isso possa ser levado para o dia a dia, né, para a vida dela, enfim, é um trabalho muito gratificante, muito importante na nossa cidade, né? Exatamente, exatamente. Ó, você que estamos acompanhando aqui, hoje nós estamos recebendo a técnica ambiental, a Camila. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreve aí, compartilha no grupo com todo mundo para que fique sabendo as informações. Hoje a gente está falando aqui sobre o Jardim Botânico, né? A importância, o objetivo dele, quantas coisas, né, Bruno? A gente mostrou até aqui, conseguimos até sentir cheiros ali, né, Bruno? Isso é muito... Olha, cor das plantas. Exatamente, ó. Então, se inscreve no nosso canal, tá? Eu quero fazer uma próxima pergunta aqui para Camila. Até nos bastidores eu falei para você essa pergunta. Imagino que seja talvez a dúvida também do Muniz, mas é uma dúvida minha também. O Jardim Botânico, quando foi, né, inaugurado, instalado aqui na cidade de Sorocaba, muita gente pensou, mas isso não é uma coisa só de Curitiba? Essa questão do Jardim Botânico, qualquer cidade pode ter, ou ela é algo exclusiva de algumas cidades? Explica um pouquinho para nós. Essa é uma pergunta muito importante, assim, é interessante, porque se a gente pensar no nosso país, Brasil, é o país que tem a maior diversidade de plantas do mundo. A gente tem uma flora muito, muito rica. Mas, em contrapartida, infelizmente, a gente não tem muitos jardins botânicos. Né? Os jardins botânicos, eles podem estar nas esferas desde o governo federal, um jardim botânico federal, administrado pelo governo federal. Existem jardins botânicos estaduais, administrados por instituições, universidades, instituições de pesquisa. Existem jardins botânicos particulares. Existem muitos tipos, né, de jardins botânicos pensando como ele é administrado. Certo. Agora, jardim botânico administrado pelo município, né, por uma prefeitura, são pouquíssimos. No último levantamento que eu fiz, não sei se esse dado está muito atualizado, mas o último levantamento que eu fiz tinha 21 jardins botânicos municipais. Muito pouco. Se a gente pensar no nosso país que tem mais de 5.000 municípios, Exatamente. então Sorocaba é um desses poucos municípios que possui um jardim botânico administrado pela prefeitura, então isso é algo muito relevante, né? Privilégio para Um privilégio para nossa cidade, com certeza, e é uma responsabilidade também. Você acha que isso tem a ver, talvez, com o interesse do município, questão financeira? Olha, nesse tempo que eu estou lá, eu percebo que é um grande desafio uma prefeitura administrar um jardim botânico. Sim. É muito desafiador, porque nós somos servidores, né? A gente está lá trabalhando, mas nós não somos exatamente pesquisadores. Tá certo. Então, para a gente conseguir trazer coleções, geralmente essas plantas, elas são resultados de pesquisa científica, de resgate de flora, de empreendimentos. Essas plantas, elas podem vir de diversas formas. Mas no dia a dia, eu não estou fazendo expedição, indo no campo, pegando. Então, para a gente conseguir criar essa coleção, os jardins botânicos municipais, eles precisam fazer parcerias. Fazer parcerias com universidades, instituições de pesquisa. E dentro de uma prefeitura, a gente sabe que os desafios são inúmeros, né? Então, às vezes, a gente conseguir ali ter uma equipe técnica que permaneça, que desenvolva um trabalho, que tenha continuidade,
Então são os desafios aí que a gente vai se deparando ao longo da trajetória, né? Então eu percebo que, assim, dentro de uma administração municipal, é muito desafiador, né? Então tem que realmente é necessário que a administração pública entenda e valorize, entenda o trabalho para que a gente possa continuar, né? Então são esses os desafios. Certo. E, Kalina, ao longo desse, né, desse tempo, né, que você tem, né, contribuindo e muito para a cidade, né, estando ali no Jardim Botânico, você tem algumas curiosidades, histórias que vocês puderam aprender com pessoas que vieram de fora, ou que houve troca, que vocês, de repente, aproveitaram para a cidade, ter algum intercâmbio de conhecimento que é tratado em meio a visitas, ou de pessoas, pesquisadores que vêm, conhecem, o que a gente pode aproveitar, né, que o Jardim Botânico traz, assim, de absorção de conhecimento de fora e também que a gente passou, inclusive, quando a gente também está conversando com algumas pessoas sobre alguns serviços, a gente tem visitas de fora para pessoas que vão conhecer o que a gente apresenta. Tem também pessoas que vêm conhecer o Jardim Botânico essa troca? Nossa, sim, tem muita gente de fora do Brasil todo, que legal. Pessoas de fora do país também nos visitam, a gente percebe toda semana, e às vezes a gente vê uma turminha ali passeando, a gente vai lá, conversa, e descobre que veio de outro estado, veio de longe para conhecer o Jardim Botânico. Tem bastante. E as trocas são muito ricas. No clube de jardinagem mesmo, a gente tem muita troca, porque as pessoas que fazem parte do clube já têm ali toda uma experiência de vida, né? E sempre levam na mudinha, né? E apresentam pra gente. Então, essas trocas são riquíssimas. Esse ano, foi em março desse ano, a gente conseguiu uma doação, né? Que foi, assim, um evento para o Jardim Botânico, que foram de 2 plantas centenárias, 2 tamareiras centenárias. Então, foram as pessoas, né? O empreendedor que procurou a gente e falou: vocês têm interesse? Claro, temos super interesse. Foi ali uma operação enorme, para conseguir carregar aquelas tamareiras. Se não me engano, elas têm uns 20 metros mais ou menos de altura. São toneladas e a gente conseguiu, né, receber elas no Jardim Botânico. Elas estão ali na frente do palacete. Então, quem visita pode ver ali as tapeiras centenárias. Então, a gente fica sabendo de muitas histórias, né? A gente ficou sabendo da história dessas plantas, outras também que as pessoas nos procuram e perguntam: vocês têm interesse? A gente quer doar, né? Essa planta não consigo mais cuidar. Ou, às vezes, até pessoas que já se foram, né? E tinham ali uma coleção. Daí o familiar entra em contato com a gente: vocês têm interesse de cuidar dessas plantas? E se for realmente interessante, a gente tiver condições, a gente recebe, né? E as trocas são riquíssimas, né? Que bonito, porque daí você tem uma oportunidade de tornar aquela coleção que traz a memória de uma pessoa querida de maneira perene. Ela vai ficar ali e vira visitação para outras pessoas, inclusive para ela. Quando ela quiser matar a saudade, está no local público, então ela aproveita, prestigia o local novamente, pegando as novidades que tem, né? Porque o que a gente está vendo que é bem dinâmico, né? O parque ele vai se tornando, o Jardim Botânico ele vai se tornar cada vez mais vivo e digamos assim, operável, com atualizações, até para manter, né, essa dinâmica de visitação rotativa mesmo, né? E se a gente for parar para pensar, o nosso jardim ele é muito jovem, né? Não dá para comparar com esses jardins botânicos centenários, Rio de Janeiro, São Paulo. Nosso jardim é muito jovem, ele tem só 10 anos. Então, se a gente pensar no tempo de vida de uma árvore, por exemplo, quando a gente começou o nosso jardim, a gente implementou uma coleção de árvores brasileiras. Mas essas plantas têm 10 anos. 10 anos para uma árvore é muito pouco, dependendo da espécie. Então, a gente fala: olha, a gente está cultivando aqui o nosso jardim. O nosso jardim ele é um bebê ainda. E ele vai ficar aí para a posterioridade. Não sei se eu vou ver aquelas plantas que a gente, né, participei ali do plantio. Por exemplo, um jequitibá. Né? A gente tem jequitibá no Brasil de 3.000 anos de idade. Nossa, então, né, vai ficar ali para posterioridade. Milenares. Mas elas estão lá crescendo, né? Que é uma chance da pessoa ver de pertinho, né? Porque uma planta dessa, você não consegue ver a flor dela. Então, ali as pessoas conseguem ver aí, porque as plantas estão baixinhas, e estão crescendo, estão se desenvolvendo. Que legal. Que atrativo, delicioso, tá vendo? Para você poder conhecer mais e como eu disse, além de ser entretenimento, né? É cultural, intelectual e histórico. Sensual, desde da história. Nos dias atuais aí, com as redes sociais, pode ter certeza que as fotos que você tirar lá vai ficar lindas, né?
Pegando um gancho aqui no que o Bruno falou, de curiosidade, os jardins botânicos, principalmente ali, ele tem vários espaços, como você falou, mas sempre aquele que chama a atenção, que é o palacete. Uma curiosidade, eles precisam ser transparente mesmo assim, ou é uma questão apenas de estética, arquitetônica, enfim, ou aquilo realmente é para trazer algum benefício para as plantas? Olha, aquele palacete, existem vários palacetes semelhantes. Se a gente pensar no Jardim Botânico de Curitiba, que é um muito famoso, que tem uma construção icônica, muita gente visita o nosso Jardim Botânico e pergunta: vocês se inspiraram no Jardim Botânico? É meio automático, né? É um tipo de estrutura, né? Existem várias no mundo todo. E, na verdade, aquele tipo, né, aquele designer, aquele projeto, ele é inspirado num projeto icônico que foi feito em 1851, se não me engano, na Inglaterra, que foi um palacete, foi o primeiro projeto de arquitetura de uma obra pré-moldada. Eu não sou da área de arquitetura, mas assim, né, um pouco do que eu estudei. E assim, essa estrutura, com os vidros e com as colunas de ferro, foram inspiradas numa planta. Olha, legal. É, Bomba. Então, o arquiteto que fez o projeto desse palacete icônico lá em 1851, ele, além de ser arquiteto, ele era jardinista. Ele cultivava muitas plantas. E ele foi a primeira pessoa no mundo que conseguiu cultivar a Vitória Régia. Aquela planta aquática, tem aquelas folhas enormes, espritas. Então, ele foi a primeira pessoa que conseguiu cultivar ela fora do... Interromper você um pouquinho. Quando a gente vê um lago cheio de vitória, eu não sei. Eu não sei o que é isso. Ele dá uma vontade de sair correndo por cima, dá a impressão que dá. Não vai sustentar. Não, faz isso que não vai funcionar. Uma planta. Tem essa lenda, né? Que a folha da Vitória Régia suporta, mas, enfim. Na verdade, até esse arquiteto que fez o projeto, existe a lenda que ele colocou a filha dele na folha da Vitória Régia. Olha aí. Não se sabe, né? Mas, assim, de fato, a folha da Vitória Régia, ela é resistente e ela flutua, né? Tem essa capacidade, nessa flutuabilidade. E foi observando a estrutura da folha, com as paredes ali bem rígidas, que ele teve a ideia de fazer as colunas com as placas de vidro, né? Então, e daí ele fez uma construção que tinha mais de 90 mil metros quadrados. Então, era uma construção imensa. Então, foi um projeto muito importante para a época. E depois dele vieram, né, os outros que se inspiraram nesse tipo de construção, com as lagunas de ferro, com as placas de vidro. Lá na Inglaterra tem uma finalidade, isso, que é para ser uma estufa. Então, as placas de vidro, né, e tudo fechadinho, acaba sendo uma estufa. Então, dentro dessa estufa, você consegue cultivar plantas tropicais, por exemplo, ou plantas que não se adequam ao inverno rigoroso que eles possuem, né? Pra gente, a gente não precisa ter uma estufa, né? Não, Porque sim. o clima não tem essa... Somos quase que uma estufa natural. Sobretudo em Sorocaba. Então, é mais por conta de todo esse referencial, essa história, né? Pela arquitetura mesmo, pela beleza. Mas é até legal você ter falado, porque também não traz malefícios, né? A gente tem uma estufa, apesar do nosso clima ser mais quente, né? E o nosso palacete, a gente consegue abrir então ele ventila, lá é bem ventilado. E assim, pelo fato de ser vidro, lá é bem iluminado, a gente tem jardins internos. Então as plantas conseguem ficar ali, se desenvolver dentro daquele jardim interno, por conta de toda a luminosidade. Mas a gente tem ventilação porque a gente consegue abrir, né, as janelas. Luizinha tava falando da Vitória Régia, falou que, né, do nosso querido que colocou a filha. Já lembrei de uma outra coisa que a gente tá hypado pra caramba. Essa cidade, eu até imagino. Os pais de bebê reborn. E aí, já me remete para os pais de planta. Que é o seguinte. Não vou entrar no mérito do pai de planta, nem nada. Tem uma polêmica, né? Porque pai de pet, pai de planta, agora pai de bebê reborn. Mas os benefícios que tem de se ter planta em casa. Quais são os benefícios práticos partindo de um conhecimento botânico que você tem, assim? Olha, a gente pode ter inúmeros benefícios. Eu acredito que a qualidade de vida é uma coisa muito importante que as pessoas às vezes minimizam, né? Mas ter plantas no seu ambiente causam muitos benefícios. Isso já é comprovado cientificamente até aí, né? Existe um termo que a gente chama de biofilia, que fala dessa tendência do ser humano de gostar e de se sentir bem em ambientes naturais. Né, em paisagens naturais, ou num ambiente transformado, um ambiente criado pelo homem, trazer elementos naturais naquele espaço vai causar benefícios
benefícios não só para a saúde mental, mas saúde física mesmo. É comprovado isso. Então, até na arquitetura, tem muita gente que utiliza isso para colocar esses elementos nos projetos, nos espaços. Então, as plantas, os elementos naturais, eles fazem muito bem para a nossa saúde, né? Então, isso é um aspecto. Outros aspectos que a gente pode citar, por exemplo, a gente pode melhorar a nossa alimentação. É possível cultivar alimentos em pequenos espaços, claro, tendo ali as condições, principalmente de iluminação, né? Então, a gente consegue, de repente, melhorar a nossa alimentação através desse interesse, dessa intimidade com as plantas, né? Então, você pode melhorar sua alimentação, você pode usar as plantas para fazer seus preparados ali, suas infusões, seus chazinhos. E além dessa conexão que você amplia com a natureza, né? Eu imagino que uma casa, né, um apartamento com plantas, ele seja até um ambiente mais fresco. E por menor que seja, né, a planta, ela também faz esse sequestro de ar poluído, de gás carbônico, ou não? Tipo, você tem um tamanho mínimo aí para que seja efetivamente aconteça isso, né? Olha, isso não é exatamente um consenso, né? Algumas pesquisas mostram que para ter realmente um impacto significativo teria que ter bastante, né? Então, o melhor para esse sentido seria a gente incentivar cada vez mais as pessoas a contribuírem com a arborização da cidade. Então, que aí entra Exato. na questão da arborização da cidade e você está sempre contribuindo para ter cada vez mais. E aí eu imagino que a gente tem várias charges, vários desenhos, ilustram, fazem essa crítica social de pessoas que vão lá, cortam a árvore, usam a madeira para fazer uma casinha. Aí passa que a árvore traria essa sombra e também faria esse sequestro real, né? De ar poluído aí, então, né? A gente está aí vivenciando, né, as mudanças climáticas. A gente tem estudos recentes até para nossa cidade sobre as ilhas de calor, né, alguns pontos da cidade que vão sofrer mais com isso. Eu fico pensando que por mais que tenham pessoas que sejam resistentes a isso, não tem, você pode ver que tal lugar tá gelado pra caramba. O planeta, ele é finito. Ele não é um pergaminho que é aberto e infinito, que tá no universo. Ele é um globo, né, que tem a sua limitação, e quanto mais a gente está crescendo, obviamente a gente está usando os recursos naturais que a Terra fornece pra gente, e se não houver reposição, claramente a gente vai ter interferência. Então, mesmo que você queira negar os fatos, não tem como, é finito, né, Camila? É um sistema e a gente tá vendo ali, né? A gente já tá percebendo, né? Os impactos, o que tá acontecendo. E assim, pra gente solucionar isso, a gente tem que olhar pra natureza, né? Tem que olhar e entender o que a gente deve fazer para melhorar aí a condição das cidades. Se a gente pensar na história da humanidade, o ser humano aí, a espécie humana tem em torno de 300 mil anos. Há quanto tempo que o ser humano deixou os ambientes naturais e passou a viver nas cidades? Isso é muito recente na história evolutiva. Então, tem muitas pesquisas já com relação a isso para mostrar que o ser humano ele foi uma espécie que evoluiu na natureza. Então, a partir do momento que ele vai viver na cidade, nos ambientes artificiais, quais são os impactos que isso causa na sua saúde, na sua vida, né? Então, a gente tem que olhar para trás e tentar trazer as soluções baseadas na natureza, tentar trazer esses elementos para melhorar a nossa cidade, né? Porque hoje em dia, a maior parte da humanidade vive em cidades, né? E a gente tem a nossa cidade de Sorocaba, 98% dos habitantes vivem no meio urbano. Então, a gente precisa criar essas melhorias no ambiente urbano, né? E o nosso Jardim Botânico, ele tá para ajudar nisso, né? Desde receber as pessoas num ambiente onde a pessoa pode ter uma conexão com a natureza, fazer um lazer, contemplar, né, que é muito importante, ou até mesmo com ações concretas, como, por exemplo, proteger algumas espécies. A gente também tem um trabalho de coleta de sementes para produzir mudas de espécies arbóreas nativas que podem ser utilizadas aí na arborização, na instauração de áreas. Então, é um trabalho muito importante, né, principalmente nos dias de hoje. Não dá vontade de pisar numa terra geladinha, tirar o pênis, pisar numa terra geladinha, plantar uma árvore, instalar uma samambada, Meiozinho passando de fundo ali para poder contemplar, isso é maravilhoso. Eu sou suspeito de falar de natureza, né? Que eu vim da zona rural, eu amo o barulho do rio, os pássaros, enfim, isso aí é fantástico. Eu me lembro do meu filho por alguns meses, né? Quando levamos ele para o sítio a primeira vez, tivemos a sorte de pegar um dia bastante chuvoso lá e eu coloquei, depois que a chuva passou, eu coloquei numa poça de água, assim. A minha esposa também incentivou, nossa.
parecia que tava numa bacia de água, sabe? Delícia. Que gostoso. Batia o barro da água ali, né? Nele, assim, eu tenho uma foto dele erguendo, assim, parecendo qual é? O Simba, todo é Criança esse é muito caso. importante, sim. E hoje ele tá com 4 anos e, assim, pra ele também brincar, pisar na terra, pra ele é absolutamente normal, né? Esse contato com a natureza não pode deixar de A gente tá falando de conexão, né? Essa conexão humana com a natureza. exata. Ela é fundamental na infância, né? E a gente percebe que é na infância que a gente começa a criar esses vínculos. É. Eu costumo dizer que eu sou um produto, entre aspas, um resultado de um trabalho muito interessante, porque eu nasci em Sorocaba e eu participei dos programas educativos que tinham lá atrás, no zoológico de Sorocaba, o zoológico que é referência no nosso país, como um pioneiro em desenvolver programas de educação ambiental. E eu fui fruto aí dessa galerinha. E eu participei, né, enquanto criança, dos cursos de férias que os parques ainda realizam. Participei dos clubes ecológicos, né? Então, e assim, isso fez toda a diferença na minha história de vida. Tanto é que eu escolhi essa carreira, né? Em trabalhar nessa área por conta de tudo isso. De hoje contribui imensamente para a cidade. Exatamente. Agora eu tô do outro lado, né? Agora eu tô, Ah, né, desenvolvendo aí as atividades para as crianças, né? Então é muito Que bacana, que bacana. É isso aí. Estamos chegando aqui aos finalmente aqui do nosso programa. Eu imagino que você tenha tirado algumas dúvidas, enfim, curiosidades, como por exemplo, eu não imaginava, né? Eu também que esse pensamento do Jardim Botânico ali ser aquela tem que ser de vida por ser arquitetônico, para ser bonito, enfim, mas não sabíamos que era inspirado, né, em uma planta. Isso muito bacana, muito bacana. E claro, para você ter esse conhecimento, você tinha que ter o quê? Se inscrito em nosso canal, não é verdade? E deixar o seu joinha aí. Não esquece de compartilhar para mais pessoas serem alcançadas. Eu quero então passar neste momento aqui para o Bruno. Por favor, Bruno. Vamos lá. Primeiramente, é um privilégio. Obrigado mesmo por todas as informações. A gente quer deixar aqui as suas considerações finais e principalmente, né, se algo que a gente acabou não abordando, você queira falar. E ó, temos a nossa câmera aí para convidar o pessoal para conhecer todos esses atrativos. Então, fique à vontade. Eu queria comentar um pouco. A gente realiza muitas atividades lá, né? Então, quem tiver interesse, quiser aprender, participar, sempre acompanhe, né, as redes sociais da prefeitura, porque além das visitas monitoradas, do clube de jardinagem, lá no Jardim Botânico acontecem as reuniões do Círculo Arquidófilo Sorocabano, que é um grupo já que existe há muitos anos em Sorocaba, e eles se reúnem mensalmente lá no Jardim Botânico todo terceiro domingo do mês. Então, qualquer pessoa, não precisa ser membro do clube para participar das reuniões. Qualquer pessoa que tem ser mais sobre orquídeas, cultivo, as curiosidades, pode ir lá no Jardim Botânico todo terceiro domingo do mês, a partir das 9 horas da manhã, e participar desses encontros. Além disso, a gente tem uma parceria muito importante com o Sindicato Rural de Sorocaba. E através dessa parceria, a gente leva para o Jardim Botânico muitos cursos, cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Senar. São cursos gratuitos para as pessoas. As pessoas geralmente esses cursos duram 3, 4 dias. São cursos bastante completos, desde jardinagem, cultivo de orquídeas, artesanato diversos, produção de mudas, compostagem, meliponicultura, que o nome é diferente, mas hoje em dia está muito alta, que é o cultivo de abelhas nativas, as abelhas nativas sem ferrão. Então, a gente tem uma programação muito recheada, e então, quem tiver interesse tem que mesmo acompanhar as redes sociais da prefeitura para ficar por dentro de toda essa agenda, que é uma agenda bem completa, muito interessante. Muito bacana, Marcel vai deixar aqui para nós, aqui, né, o nosso endereço para você poder acessar, enfim, para participar e não perder nenhuma dessas atividades que são oferecidas. E você que é na região metropolitana e que nos visita aqui, você é muito bem-vindo, claro, como nós ouvimos aqui a Camila falando, recebendo pessoas até de outros estados, hein, Bruno? Sem dúvida. Camila, muitíssimo obrigado. Pra gente é um imenso privilégio saber, e cada entrevista que a gente termina, né, não sei se tem essa sensação, a gente fica orgulhoso do Sorocaba. Exatamente. Porque muita coisa a gente aprende junto com vocês. Então, à medida que a gente vai perguntando, a gente vai se colocando no lugar para aprender mais e sabendo. Então, é sempre um privilégio, eu fico muito feliz em receber. Obrigado, Camila. E, Dan, que venham mais, né? Exatamente, exatamente. Nós contamos com a sua audiência. Muitíssimo obrigado pelo carinho, por você estar com a gente até aqui. Não esquece, hein? Deixa o seu like aí, compartilha com todo mundo e se inscreve no nosso canal para não perder. Este foi então mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.